No Enem 2022 tivemos esse caso que chamou muita atenção. Um aluno que tirou 41 acertos, Rodolfo, teve uma nota inferior de um cara que tirou 32. Então, peraí, a gente precisa entender de fato como é que funciona isso, porque a nossa cabeça ela foi construída ali no ensino fundamental e até algumas escolas na parte do ensino médio. Se a prova tem 10 questões e eu acerto as 10, eu devo tirar 10, concorda? Ah, Daniel, se eu acerto 9 de 10, eu tiro 9. Não é assim que funciona? Então, a gente meio que foi exposto a um formato de avaliação bem diferente do que o Enem faz hoje, certo? E o Enem não prioriza, basicamente, número de acertos. Ele prioriza, antes de tudo, coerência pedagógica. Esse é o foco aqui dessa segunda parte dessa nossa palestra, né? Que seria justamente entender as regras do jogo e saber como direcionar esse nosso estudo de forma mais ativa, certo? Vamos lá. Como eu falei, vocês foram educados, né, no ensino fundamental e até no começo do ensino médio com esse primeiro formato, né, que é o TCT, que é a teoria clássica dos testes. E nesse formato, se você fez 5 questões de 10, você tira justamente 5 pontos. Diferentemente do TRI, né, que você pode ter notas variáveis em função da sua coerência. E é justamente isso aqui que a gente vai mergulhar, no foco do TRI. Quem aqui sabe de fato o que é o TRI? Quem aqui sabe de fato o que significa isso? Como é que ele funciona? Alguém tem alguma contribuição para dar? Você? Tem algum ponto para explicar sobre o TRI? Só sabe como é que funciona, só vai fazer lá a prova, né? Tenta acertar o máximo de questões. Mas eu tenho um caso muito específico, Rodolfo, foi um exemplo bem fácil de interpretar o que seria o TRI, que é o caso da comparação das alturas. Boa! Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Eu tive uma ideia aqui, cara. Vai lá, Bora fazer o seguinte, você fica de costas olhando ali, certo? Certo. E aí eu vou escolher alguém aqui da plateia. Beleza. E aí você vai fazendo perguntas sobre a altura dessa pessoa e essa pessoa vai respondendo. E aí você vai dar uma resposta do tipo mais ou menos qual que é a altura dessa pessoa. Pode ser? Perfeito. Então agora não vale colar não, viu? Não, eu vou ficar de costas, nem para... Olha, eu quero que você escolha alguém e por meio de algumas perguntas, a gente vai meio que mensurar qual é a altura dessa pessoa sem nem olhar para ela. Beleza. Pô, vou escolher aqui. Certo, vai lá, vou ficar de costas aqui. E aí, quem quer participar aí? Alguém quer participar? Se não quiser participar, avisando espontaneamente, a gente... Quando escolher, você me fala, tá? Beleza, eu tô escolhendo, não cole não. E aí, alguém quer participar? Só para adivinhar. Pronto, então bora lá. Como é teu nome? Matheus. Daniel, eu escolhi aqui uma pessoa, não olha. Certo, O nome dele é Matheus, certo? Então vamos lá, vou fazer uma primeira pergunta, tá, Rodolfo? Certo, manda aí. Essa pessoa que você escolheu, ela consegue enterrar uma bola numa cesta de basquete sem pular? E aí, você consegue? Sim ou não? Não consegue não. Não consegue, né? Olhe para cá não, meu amigo. Daniel, por que você fez essa pergunta? Porque se uma pessoa consegue enterrar uma bola de basquete sem pular ali na cesta, é porque ela deve ter pelo menos 2,5 metros. Então eu fiz uma pergunta extremamente absurda para entender o limite máximo da altura dessa pessoa. Faz sentido? Beleza. Agora que eu sei que a resposta que Rodolfo me deu foi não, essa pessoa tem menos de 2,50 metros. Faz sentido? Vamos lá, Rodolfo, segunda pergunta. Vamos entender agora o limite inferior. Essa pessoa consegue passar abaixo aqui do meu braço sem se agachar? E aí, você consegue? E aí? Não consegue não. Beleza. Demorou um pouco, né? Até... Será que tem um pequeno gnomo aqui? Aí vamos lá. Se essa pessoa não conseguiu passar por baixo do meu braço sem se agachar, significa que essa pessoa tem mais de 1,5 metros. Faz sentido ou não? Então, olha só. Eu delimitei um valor mínimo e um valor máximo. Menor que 2,5 metros e maior que 1,5 metro. Então, meu limite já é bem mais específico. Concorda comigo? E eu posso ficar fazendo diversas outras perguntas, como por exemplo, Rodolfo, essa pessoa que você escolheu, ela consegue pegar ali na segunda prateleira de um supermercado sem, sei lá, ficar na ponta dos pés, sim ou não? E aí, você consegue? Conseguir pegar a segunda prateleira sem ficar na ponta dos pés. Sim ou não? A resposta é bem simples, né? E aí? Sim, consegue. Consegue, boa. Vamos lá. Última pergunta aqui para a gente fazer uma aproximação até um pouco... De uma elevada amplitude. Se essa pessoa fosse andar hoje de metrô, de ônibus, transporte coletivo, ela conseguiria segurar na barra aqui de cima do ônibus com facilidade ou não?
Sim. Sim, boa. Então vamos lá. Então, por essa amplitude, por esses limites que eu estabeleci, essa pessoa deve ter ali entre 1,65 m e 1,80 m. E aí, faz sentido essa minha análise? E aí, qual E seria aí, essa ó, quem altura? foi o aluno, Rodolfo, que você escolheu? Foi Levanta o aqui, braço. ó. Qual a tua Fica de altura? pé, então, para todo mundo. Vamos lá, vamos lá. E aí, esse aluno tem entre 1,65 m e 1,80 m, sim ou não? Boa. Pode vir, valeu. Como é o nome do aluno aí? Matheus. E Matheus, valeu boa, a participação, meu amigo. Salva de palmas para o Matheus. Boa. Cara, com essa analogia, a gente conseguiu encontrar a altura TRI de Matheus. Faz sentido ou não? Aí o que o Enem vai fazer, Rodolfo? Vai colocar ali no começo da prova uma questãozinha de ecologia sobre poluição. Vamos lá, vamos ver se vocês acertam. Qual o efeito problematizador, né, que é natural, inclusive, mas é problematizado com a emissão de combustíveis fósseis na atmosfera? Vamos lá. Que efeito é esse? Efeito estufa. Então, olha só, Rodolfo. O pessoal que está aqui no Salesiano tem pelo menos 550 pontos em ciência da natureza. Perfeito, é isso aí. Faz sentido? Agora vamos lá. Quem aqui domina circuitos elétricos e mais especialmente ponte de Wheatstone? Opa, eu vi aqui unidades de mãos se levantando. Alguém? O professor Marinaldo levantou também. Então vamos lá. Essa questão, ela vale pelo menos 850 pontos. Se o aluno erra essa questão, a gente vai colocar ele para baixo. Concorda comigo? Então é assim que a gente mensura uma nota TRI. Cada questãozinha daquela tem um parâmetro específico, a gente chama inclusive parâmetro B, daqui a pouco a gente aprofunda sobre isso, que tem um valor, tem um score. Então tem questões 500, tem questões 600, 650, 700. E o Enem classifica que um aluno que tira 700 pontos tem uma chance de aproximadamente 75% de acertar uma questão 700 pontos. Então, é assim que funciona a prova do Enem, certo? Ele vai medindo coerência de você. Ah, Daniel, mas se por acaso eu chutar uma questão e acertar, o Enem conta isso também. Isso se baseia justamente, Rodolfo, nos 3 parâmetros da TRI. Então, assim, ó, pela essa analogia da altura, acredito que vocês conseguiram entender de fato o que é TRI. Quem aqui entendeu o que é que danado é a TRI, que todo mundo fala por aí? Perfeito. Show de bola. Então, TRI explicada. Vamos lá. Focando aqui, antes de tudo, bem rápido, sobre os 3 parâmetros que compõem a nota, o pessoal da estatística é muito invocado, tá, Rodolfo? Porque eles criaram uma expressão matemática que leva em consideração 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro A do TRI, chamado de discriminador. Existem questões que, de fato, elas só vão ser acertadas por alunos que estão em alto nível, certo? Vocês têm potencial de acertar uma questão de parâmetro A elevado, certo? Então, se basicamente o aluno vem tendo uma coerência pedagógica muito boa e chega a questão difícil de física, de ponte de Wheatstone, e o aluno acerta, ele vai, de fato, rampar na nota. Ele vai ser potencializado, porque o fator de discriminação dele vai ser bem acentuado. Então, cada questão compõe justamente uma parte dessa fórmula, né, chamado de fator de discriminação, o parâmetro A, certo? Traz a ideia rápido. E só para deixar bem claro, tá? Esse fator de discriminação é basicamente separar uma coisa da outra. Então, eu coloquei uma questão. Ela nitidamente separa quem sabe de quem não sabe, então ela tem um parâmetro A muito bem delimitado. Entendeu? É essa a ideia. Enquanto que se eu coloco uma questão que trata de coisas mais rotineiras do dia a dia, Efeito estufa. tipo efeito estufa, que a gente falou aqui, ela tem um parâmetro discriminatório baixo, porque é uma coisa de senso comum praticamente, né? A gente vê no jornal, a gente vê no dia a dia com muito mais frequência do que, por exemplo, a ponte de Wheatstone que o Daniel falou. Perfeito. Então, só pelo parâmetro A, o TRI já é bem diferente das provas que vocês fizeram no ensino fundamental, concorda? Só que ainda tem outro fator, que é o parâmetro B, que é a chance do aluno acertar aquela questão, que é justamente a notinha que a gente falou. A notinha da questão de efeito estufa vale 500, de ponto de Wheatstone vale 850. Esse valor, esse número é o parâmetro B. E o parâmetro C é um ponto que os estatísticos criaram nessa teoria, né, que está relacionado ao fator de chute. A gente até fala, né, o parâmetro B é o parâmetro de chute. E ele mostra o quê? Se um aluno que tem uma coerência pedagógica muito boa na prova, acertou bem as questões fáceis, acertou ali cerca de 80% das questões médias da prova, quando aparece uma questão que é fácil e por acaso ele erra, o Enem não vai classificar que aquele aluno ali errou basicamente porque ele não sabia o conteúdo.
Se ela apareceu uma coerência muito boa e teve um pontinho fora daquela curva, perceba que esse parâmetro de chute vai te ajudar também. Então não fica por aí bitolando, falar, pô, eu errei a questão mais fácil da prova. Se você teve uma coerência muito boa nas outras, você não vai ser tão prejudicado. Agora, se você errou as 3 mais fáceis da prova, aí faz sentido sim você ficar um pouco mais preocupado. Beleza? Então, no fator ansiedade já tira isso. Beleza? Então, o Enem, ele usa esses 3 parâmetros A, B e C para dar justamente esse fator de especificidade para cada aluno. Concorda comigo? Perfeito. E olha só, aqui nesse slide, a gente percebe bem simples, né? Ali embaixo, 2 tipos de aluno. Um aluno que acertou a maioria das questões fáceis e a maioria das questões médias, e ele teve uma nota maior do que o aluno B, que errou a maioria das questões fáceis e médias, porém, ele acertou muitas das questões difíceis. E eu quero dar uma observação aqui, até aprofundando um pouco mais, porque esse tópico é bem marcado, é bem clichê, concorda comigo? Ah, Daniel, para eu fazer a prova do Enem, eu tenho que acertar as fáceis e as médias. Mas vamos lá, aprofundando um pouco e saindo desse clichê, é muito preocupante, certo? Vocês têm que colocar o sinal de alerta, porque vocês estão estudando em alto nível, vocês têm excelentes professores. Todos os professores que vocês têm, eles vão necessariamente aprofundar tudo. Então, um conteúdo que para a maioria dos alunos a nível Brasil é considerado difícil, para vocês pode ser classificado como fácil, certo? Então, uma reação orgânica, Rodolfo, que você precisa memorizar ali um mecanismo, precisa aprofundar de verdade a parte da acidez, o pH, sim, o caráter daquela molécula. Pô, se vocês acham isso fácil, a maioria dos alunos não acham fácil, tá? Então, tomem muito cuidado. É muito fácil vocês acertarem questões difíceis, certo? É muito fácil. E pelo descuido, por ansiedade, errar uma questão fácil. Beleza? Então, conseguiu entender isso? Ah, Daniel, eu entendi como é que é a TRI, mas vocês precisam prestar muita atenção no critério das questões difíceis, beleza? E aqui está o caso, né? Provando ali nos microdados do Enem que um aluno que fez 41 questões e teve uma pior coerência dessa prova, ele ficou com 896 pontos de TRI. Já o aluno que tirou a melhor coerência para 32 acertos, ficou com a nota ainda superior. Então perceba, a nota para cada acerto ela varia, né? Entre uma nota mínima, a pessoa que teve uma coerência péssima, e a nota máxima para a pessoa que teve uma coerência classificada como perfeita.